Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Hoje acabamos de realizar uma cirurgia para o tratamento da incontinência urinária masculina, que é um paciente de 62 anos que tratou o câncer de próstata há pouco mais de um ano e evoluiu com um quadro, infelizmente, de incontinência urinária grave. Ele tinha um tumor que infiltrava a musculatura do esfíncter urinário. Tentamos controlar com a fisioterapia, medicações e também terapias comportamentais, mas infelizmente o paciente seguiu com um desconforto urinário, perda de urina importante, impactando a sua qualidade de vida e seu convívio social. Então a gente vai abordar esse tema para você que está passando por uma situação como essa ou então conhece algum parente, algum familiar que está sofrendo com a incontinência urinária severa, tá? Especialmente após o tratamento do câncer de próstata. Para me ajudar nessa tarefa eu tenho meu amigo, parceiro aqui, sócio e xará, Dr. Bruno Lebani. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos e por nos auxiliar aqui nessa cirurgia de alta complexidade. Bruno, obrigado, eu que agradeço o convite e poder ajudar esse paciente e talvez tantos outros por aí. Excelente, vamos lá. Então aqui, deixa eu passar aqui para a gente os slides. Então a apresentação de agora é o tratamento cirúrgico da incontinência urinária, certo? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui a nossa tela. Então a incontinência urinária masculina, né, um tratamento cirúrgico é uma medida de exceção. A gente não faz esse tipo de tratamento de forma rotineira. Então, felizmente, menos de 4% dos pacientes que passam por uma cirurgia de câncer de próstata acabam evoluindo para um quadro de incontinência urinária grave. Isso graças a um melhor entendimento da anatomia prostática e também o advento de novas tecnologias, uma delas é a cirurgia robótica. Uma pausa para agradecer aqui ao Antônio, que falou para a gente: parabéns, doutor Bruno, ótimas explicações, vou salvar o seu vídeo e compartilhar. Ele comentou no nosso vídeo sobre PSA, qual o valor normal para homens entre 40 e 75 anos. Então, Antônio, muito obrigado aí pelas palavras e pela audiência. Se você ainda não conhece o nosso canal, nós temos aí um conteúdo gratuito de mais de 750 vídeos aqui já publicados no YouTube. Publicamos sobre saúde masculina, desde problemas benignos e malignos, câncer de próstata, rim, bexiga, cálculos renais, hiperplasia benigna. Então basta digitar ali o meu nome no YouTube e você consegue acessar Bruno Benigno e chegar e ter acesso a esse conteúdo gratuito, além do nosso site no blog da clinicauruonco.com.br. Bom, dados os recados, a gente vai falar aqui sobre incontinência urinária. Bruno, eu queria que você respondesse para a gente, primeiro, o que é incontinência urinária, quais são as causas, em particular essa do nosso paciente, e qual é o impacto social aí que os pacientes têm quando evoluem com uma perda urinária significativa. Bom, ótimas perguntas. Então, primeiro, a incontinência urinária ela é definida pela perda involuntária de urina, independentemente do grau. Então, o primeiro conceito é que não é normal perder urina em maior grau, menor grau, de forma nenhuma. As causas elas são diversas. Então, assim, no contexto do paciente oncológico, no contexto do paciente com câncer de próstata, como o Bruno mesmo já comentou, uma das causas é o paciente que é submetido à cirurgia de câncer de próstata e por algum motivo, seja pelo grau do câncer, pela condição do paciente, ele pode desenvolver essa deficiência do esfíncter, que é o músculo que segura o xixi, que trava o xixi. Outras condições que podem levar o paciente a ter incontinência urinária são contrações espontâneas, involuntárias da bexiga, que podem fazer o paciente vir a ter perda urinária, e uma consonância, uma junção dos dois fatores. As causas de perda urinária, principalmente no homem, são a grande maioria delas relacionadas ao tratamento do câncer de próstata, por exemplo. Excelente, então vamos continuar aqui a nossa apresentação e o impacto, claro, o impacto social, o impacto realmente é devastador na vida dos pacientes. Bom, o diagnóstico da incontinência urinária, basicamente o diagnóstico é dado pelo exame, pela história do paciente. O paciente mesmo, obviamente, vai contar para o médico: olha, doutor, eu estou perdendo, e aí o médico tem que investigar, primeiro, qual é a origem dessa incontinência urinária, se ela é uma fraqueza do esfíncter urinário ou um mau funcionamento da bexiga, pode acontecer isoladamente ou então de forma combinada, então é papel do médico investigar isso, o urologista. Claro, existem exames que são exames mais específicos e o principal dele é um estudo que chama estudo urodinâmico, que é uma espécie, vamos fazer uma analogia aqui, uma espécie de eletrocardiograma e ecocardiograma.
Então a gente consegue ver a capacidade da bexiga, a gente consegue ver quanto cabe na bexiga do paciente, qual é a elasticidade, quanto que sobra, qual que é a pressão que ele atinge, qual que é a força do músculo. Então é um exame muito importante e também qual é a pressão de perda. Tem pessoas que perdem com uma força muito grande só quando tossem ou espirram e tem pessoas que perdem só pelo fato de caminhar. Então percebam que o tratamento de uma pessoa que tem uma incontinência urinária grave, ela perde quando anda, ela é muito diferente do tratamento de uma pessoa, de um homem que tem uma perda urinária considerada leve. Portanto, é muito importante essa primeira avaliação. E avaliações complementares podem ser utilizadas também em casos de dúvida, onde o médico pode suspeitar, inclusive, de algum problema na uretra do paciente, que existe um problema chamado de incontinência por extravasamento, é um transbordamento. E aí o tratamento é completamente diferente do esfíncter urinário. Então, a primeira mensagem que eu queria que você tirasse aqui desse vídeo é: incontinência urinária é o que você percebe, mas o diagnóstico da incontinência urinária é o que o urologista tem que investigar. Nem todos são iguais e o tratamento pode ser completamente diferente para um tipo de incontinência urinária para outra. Tá? Às vezes nem precisa de cirurgia, né? Na grande maioria das vezes. Então eu vou devolver a bola aqui para o Bruno. Bruno, existem algumas estratégias de tratamento da incontinência urinária. Comenta aí para a gente, por favor. Então, assim, em relação às estratégias de tratamento, tem as do ponto de vista menos complexas até do ponto de vista mais complexas ou então cirúrgicas. Então, passando primeiro dos mais simples, isso inclui exercício do assoalho pélvico, como, por exemplo, fisioterapia para aquele paciente que perde urina por esforço. Obviamente, uma fisioterapia direcionada para a perda urinária, não é qualquer tipo de fisioterapia. Existem medicamentos também para o tratamento, eventualmente, do mau funcionamento da bexiga, por exemplo, que podem levar o paciente, podem ajudar o paciente a diminuir um pouco as perdas urinárias, eventualmente até curar a perda urinária. E isso, como o Bruno já comentou também, isso é parte do diagnóstico do seu urologista, do seu médico que te assiste. Passando para os pacientes que não têm sucesso, ou que ainda persistem incomodados com esses sintomas, esses pacientes eles podem, então, existem clamps penianos, existem uma série de outras formas de tratamento minimamente invasivas. E aí a gente pode comentar aqui agora, por exemplo, o uso de telas, que a gente pode usar também, isso já é tratamento cirúrgico. Para o paciente que não tem sucesso com os tratamentos que a gente chama de conservadores, a gente pode começar a lançar mão dos tratamentos cirúrgicos, e aí existe desde toxina botulínica, telas que a gente chama de sling masculino para tratar incontinências eventualmente mais leves. E por fim, naquele paciente que tem uma perda urinária grave, que está muito incomodado e que de fato a qualidade de vida dele está muito comprometida, aí sim, talvez se encaixe no paciente, por exemplo, que a gente hoje tentou ajudar, a implantação de um esfíncter urinário artificial. Mas isso, obviamente, de novo, é dependendo da avaliação pormenorizada do urologista. Excelente. Bom, então, primeira mensagem, nem toda incontinência urinária tem a mesma causa. Segunda mensagem desse vídeo, nem toda incontinência urinária precisa de tratamento cirúrgico. Então, acho que esse é o ponto importante. E outra, uma vez que precisa de tratamento cirúrgico, a escolha do melhor método também depende da intensidade da perda dos sintomas. Em outras palavras, se o esfíncter está muito fraco ou se ele está muito forte. Por exemplo, a fitinha, que é o sling, ela não é adequada para uma perda de urinária de um paciente que perde andando. Né? Já é um paciente como esse nosso agora, que precisa do esfíncter, precisa de mais pressão ali para segurar. Né? Já uma perda urinária leve, o esfíncter pode ser usado? Pode ser usado, mas existem alternativas, inclusive até mais economicamente mais viáveis para serem usadas. Então, o esfíncter pode ser usado em qualquer cenário, mas ele não é necessário em todos os cenários de incontinência urinária. Eu acho que essa é uma mensagem importante para você entender. Vamos avançando aqui. Bom, então, explicar para você o que é o esfíncter artificial. Então, o esfíncter é um músculo, né, o esfíncter está presente em vários órgãos do nosso corpo, na verdade. O olho, a pálpebra é um esfíncter, o ânus é um esfíncter, o orifício que controla a urina é um esfíncter, no estômago para o duodeno existe um esfíncter. Então, o esfíncter é uma estrutura muscular
que ela abre e fecha, ela é dinâmica e ela tem geralmente uma função de conter elementos sólidos ou elementos líquidos. Então, o esfíncter artificial nada mais é do que uma forma de tentar simular, né, uma função biológica do nosso corpo. Existem componentes desse esfíncter artificial, que eu vou mostrar para vocês, são 3 componentes, que é o esfíncter em si, o reservatório e a bomba, e o Bruno também vai explicar para vocês como é que é o funcionamento e a ativação desse dispositivo, que, lembrando, fica inteiramente por fora, por dentro do corpo do paciente, igual uma prótese de mama. Né? É impossível uma pessoa, enfim, que olha uma mulher, né, com prótese de mama dizer se ela tem ou não prótese. Não, né? Um olho não treinado não vai saber a diferença. Agora, a mesma coisa acontece com o esfíncter artificial. Esteticamente não muda absolutamente nada. E Bruno, explica pra gente então como é feita essa cirurgia. Dá para fazer no consultório? É no centro cirúrgico? Onde é que corta? Onde é que vai? Onde que coloca esse esfíncter artificial? Então, a cirurgia ela obrigatoriamente tem que ser no centro cirúrgico, não pode ser feita no consultório ou sob sedação, então precisa de anestesia, aí uma raquianestesia associada a uma sedação, então obrigatoriamente no centro cirúrgico. Ela é feita através de 2 incisões, então uma incisão perineal, que é uma incisão entre a bolsa escrotal e o ânus. Nessa incisão a gente vai colocar uma cinta, essa cinta ela vai ficar comprimindo a uretra e obviamente a gente vai escolher o tamanho da cinta adequada para cada paciente, ela é individualizada, o tratamento é customizado para o paciente e por meio de uma incisão abdominal pequena, em torno de 3, 4 centímetros, a gente coloca um reservatório que é um balão para regular a pressão do dispositivo, a pressão dessa cinta. Como que funciona? Quando o paciente, e por fim o terceiro componente, é uma coisa que a gente chama de pump, que é uma bombinha localizada abaixo da pele na bolsa escrotal do paciente. Então, quando o paciente ele tem o desejo de urinar, então uma pergunta muito frequente é se eu vou conseguir, se eu vou ter desejo miccional, desejo para urinar. A resposta é sim, o paciente vai ter desejo de fazer xixi, desejo de urinar normalmente. Quando ele está com esse desejo, ele se encaminha até o banheiro, aperta essa bombinha que fica localizada abaixo da pele do escroto, da bolsa escrotal. Quando ele aperta essa bombinha, a cinta que a gente coloca na uretra, ela abre. Na hora que a cinta abre, o paciente urina. Em automaticamente 1 minuto e meio a 2 minutos, a cinta ela vai se fechando novamente e o paciente readquire a continência de novo. Então, o paciente só precisa apertar uma vez o botão para o esfíncter abrir e automaticamente ele se fecha de novo dentro de 1 minuto e meio a 2 minutos. Esse é o modo como o aparelho funciona depois de implantado e depois de ativado. Muito bom. Então aqui, ó, isso que o Bruno, sendo redundante aqui, o Bruno explicou muito bem. Esse aqui é uma simulação gráfica de como é que o paciente, na verdade, utiliza isso no seu dia a dia. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa área exatamente é o pump, é a bomba. Então, quando o paciente pressiona isso por baixo da pele, né, esse líquido que está aqui nessa mangueirinha que está apertando, é como um garrote, né? A gente está fazendo um garroteamento ali da uretra, não dói isso. Ele é macio, né? Tem consistência de água, até gelatinoso, e a gente preenche inclusive com água nesse recipiente. Ele, quando aperta na região da bolsa escrotal, o líquido que está aqui abraçando a uretra, ele é bombeado internamente para um reservatório. Esse reservatório, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse reservatório, deixa eu botar aqui na anatomia, ó. Então aqui está a bombinha. O paciente aperta isso aqui. Esse líquido que está nessa região abraçando a uretra, que está fazendo com que o paciente não perca a urina, ele é bombeado daqui, passa por dentro da bomba, entra nessa outra mangueira e vai ser direcionado para esse reservatório que fica dentro da barriga do paciente. Esse reservatório é macio, o paciente não sente nada, ele não consegue nem palpar. Se ele passar a mão na barriga, ele não vai perceber esse reservatório. E depois, pela própria força da gravidade, pela própria compressão dos órgãos ao redor, naturalmente esse líquido que está armazenado aqui entre 1 minuto e meio, 2 minutos, naturalmente esse dispositivo é bombeado de volta para o esfíncter e enche. Essa diferença de pressão é sempre grande, é sempre maior a pressão aqui do que aqui. Dessa forma, a gravidade e também o próprio pump faz com que o líquido volte para o esfíncter artificial. Então, ele é um dispositivo hidráulico, funciona por gravidade e é um mecanismo valvulado. Então, não tem nada eletrônico aqui que o paciente tenha que se preocupar em, por exemplo, trocar a bateria do esfíncter. Aqui é um close do dispositivo, tá?
A gente acabou de gravar um vídeo aqui, a gente vai colocar na descrição, que é um vídeo em que nós mostramos a implantação do esfíncter, né? Nós fizemos essa cirurgia agora há pouco tempo e nessa cirurgia a gente demonstra, eu vou colocar o link aqui embaixo, vocês podem acessar o site do Instituto de Urologia Robótica e Oncologia, lá a gente vai ter esse vídeo demonstrando, bem interessante, ele é complementar a esse vídeo aqui do meu canal, tá bom? Então recomendo que você vá lá e veja também esse conteúdo. Bom, pessoal, então aqui partindo para o final dessa apresentação, falar sobre preparação para a cirurgia. Bom, todo paciente tem que fazer exames pré-operatórios, isso é uma cirurgia, então você deve passar com o seu cardiologista, fazer exame de urina, fazer exame de sangue, o seu médico vai pedir alguns exames como ressonância, se for necessário, às vezes tem que fazer uma cistoscopia para ver a uretra, então cada paciente vai ter uma avaliação pré-operatória diferente. Ajustar suas medicações, se você toma medicação anticoagulante, isso tem que ser conversado com o seu cardiologista antes, medicações para o diabetes, então tudo isso é programado. E o jejum de 8 horas, tá? 8 horas para alimentos sólidos e de pelo menos 6 horas para alimentos líquidos. Não há necessidade de você fazer a raspagem dos pelos da região do abdômen e da região genital. Deixe para o seu médico fazer isso no momento da cirurgia, se for necessário. Evite qualquer tipo de traumatismo na pele, isso aumenta o risco de infecção. Não faça isso em casa, tá? Muito importante você não raspar os pelos antes de ir para o hospital. Você vai receber antibióticos durante a cirurgia e por alguns dias após a cirurgia, além de medicações anti-inflamatórias e medicações analgésicas. Então, muito importante essa orientação. O procedimento cirúrgico é feito com anestesia RAC, sedação ou com anestesia geral. Isso vai ser a critério da equipe de anestesia, da sua condição física e da preferência do seu cirurgião. Tá? E por último, a recuperação e cuidado no pós-operatório. Eu vou devolver aqui a bola para o Bruno. E fala um pouquinho, Bruno, sobre como é o pós-operatório imediato, a partir de quanto tempo o paciente pode voltar às suas atividades e em quanto tempo a gente vai ativar esse dispositivo depois da cirurgia. Bom, então em relação aos cuidados pós-operatórios, o cuidado pós-operatório igual a qualquer cirurgia normal. Então tem que ter cuidado com as feridas, lavar direito as feridas com água, sabão, deixar sempre bem seco. Fazer uso das medicações prescritas pelo seu urologista, pelo seu médico, então os antibióticos vão depender da escolha do cirurgião. Em relação ao repouso, a gente recomenda sempre um repouso de 2 a 3 semanas, principalmente porque a bolsa escrotal ela pode ficar um pouco mais inchada, principalmente na primeira, segunda semana. Esse inchaço ele vai reduzindo gradativamente, paulatinamente ao longo das semanas. Então a gente recomenda repouso entre 2 a 3 semanas, uso das medicações prescritas e os cuidados sempre com as feridas pós-operatórias, com as feridas operatórias. Então, lavar, deixar sempre meio seco, cuidar, como qualquer outra cirurgia. Em relação às limitações, é basicamente seguir esse repouso prescrito pelo seu urologista e depois de em torno de 4 a 6 semanas, a gente vai poder. Aí também, obviamente, essas 4 a 6 semanas dependem da escolha do cirurgião, mas a partir daí a gente pode ativar o aparelho. Essa ativação ela é feita em consultório, não necessita o paciente vir de novo para o hospital, fazer anestesia nem nada, isso é feito no consultório, mediante uma ativação, um aperto um pouco mais súbito do pump que o Bruno já mostrou aqui nesse vídeo. Então, apertando um pouco mais súbito, o seu urologista consegue ativar o aparelho e a partir daí o aparelho começa a funcionar. Acho que essas são as recomendações pós-operatórias e a partir daí depois é vida normal. Obviamente precisa do segmento periódico com o seu urologista, como de praxe, como qualquer outra doença. E uma pergunta aqui, Bruno, precisa trocar o equipamento de quanto em quanto tempo, sim ou não? O equipamento, pergunta interessante, alguns pacientes têm essa dúvida. A rigor não precisa trocar, obviamente, eventualmente o aparelho, como qualquer dispositivo mecânico, é como se fosse um carro. Quando o carro quebra, ele precisa ir para revisão, mas isso não é uma obrigatoriedade. O aparelho, a princípio, ele vai ser usado até o momento que ele persistir. Tem pacientes que têm o uso do aparelho 10, 15, 20 anos e tem aparelhos que duram menos tempo. Assim, não tem um tempo que o paciente não precisa reoperar para ficar trocando, não precisa de revisões periódicas, né? Então, acho que o aparelho, quando implantado, ele é implantado com o objetivo de durar o máximo possível para o paciente voltar a ter uma vida normal, o mais dentro do possível normal.
Excelente. Bom, chegamos ao final aqui da nossa apresentação. Eu espero que esse vídeo tenha sido educativo para você que está passando por uma situação como essa, uma situação difícil. A mensagem aqui é dizer que você não precisa conviver com a incontinência urinária. A incontinência urinária, existe tratamento para a incontinência urinária, nem sempre é cirúrgico, mas a cirurgia sim, em alguns casos, pode ser uma opção viável. Então procure seu urologista, procure orientação médica, procure um especialista mais próximo de você. Quero agradecer aqui a parceria do Dr. Bruno Lebani, pedir para ele deixar os contatos aqui, como achar o trabalho. Você que já me conhece aqui no canal, sabe que é só acessar o site da Clínica Uroonco, mas Bruno, quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho, encontra você como? Bom, atendo aqui na cidade de São Paulo, pode me acessar a partir do Instagram mesmo, uro.brunolebani, ou através do site mesmo, drbrunolebani.com.br. Lá tem todos os dados do contato, do consultório, tudo que o paciente precisa e o que eu puder ajudar. Excelente. E você que já nos conhece, obrigado pela audiência, e para você que ainda não nos conhece, eu convido a fazer parte do nosso clube de membros aqui no canal. Nós temos um conteúdo gratuito, que é aqueles 750 vídeos, mas também temos um conteúdo privado. E nós temos uma brincadeira aqui no canal, que todo mundo que chega até o final é sinal de que esse conteúdo foi importante para você. E a gente deixa sempre aqui uma palavra-chave, né? Que é a palavra só dos que chegaram até o final, e eu faço questão de responder a pergunta de todos vocês. Então escreve aí embaixo, cheguei até o final, e coloca Jogo da Velha, incontinência urinária. Segue o contato aí da minha equipe, também atuo aqui em São Paulo, atuo em trabalho em São Paulo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sou o diretor da minha clínica, a Clínica Uroonco aqui em São Paulo, e eu e o Bruno somos membros do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Tem mais uma turma grande de urologistas, especialistas aí também como nós, certamente um deles vai ajudar você em algum aspecto. Perfeito, pessoal? Não se esqueça que também temos a nossa área de membros, então considere se tornar um membro do nosso canal. E, mais uma vez, meu muito obrigado para você que chegou até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Envie suas dúvidas, envie seus comentários aqui embaixo e vai ser um prazer poder interagir com todos, e mandem também sugestões para novos vídeos. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.